nesta manhã traz para nós uma convocação ao despertamento espiritual. Quero falar aqui em rápidas palavras para os irmãos, para depois a gente tomar o nosso café. Quero cumprimentar todos os nossos amigos e amigas que cultuam conosco pela primeira vez aqui nesta manhã. Um beijo no coração de vocês, sejam muito bem-vindos, essa casa é sua também. Que a gente possa se mover em família, mover em amor, no seio familiar. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o pastor Ettore e essa é a minha esposa, pastora Jaque. Levanta, pastora, para o pessoal te conhecer. Glória a Deus, ela é linda, ela é linda. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Nós iremos falar aqui um episódio muito curioso sobre a ressurreição de um jovem chamado Eutico, que acontece em Troade, na região da Macedônia. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Imagina o pastor Ettore falando até a meia-noite aqui. O apóstolo Paulo fez isso e ultrapassou, foi até amanhã, você vai ver. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o rapaz, o que muito os consolou. Você pode dizer amém? Queridos, você já teve a infeliz experiência de dirigir com sono? Irmãos, eu não sei você, não sei como é que é isso para você, mas não existe nada tão desesperador do que dirigir com sono, irmãos. Uma das experiências mais difíceis e ruins da minha vida foi uma vez que eu dirigi com sono. Fomos para Cananéia com a família e foi quase que um bate-volta. A gente foi num dia, no dia seguinte acordamos cedo. Eu lembro que naquela época estávamos reunidos com alguns amigos e ali em Cananéia passamos o dia inteiro nos divertindo, confraternizando e voltamos no final da tarde, início de noite. E Cananéia é distante daqui, são algumas horas, não sei precisar agora quantos quilômetros, mas eu fui acometido de um sono, irmãos. E agora imagina eu, minha esposa ao lado e meus filhos atrás, a família, a responsabilidade do que é dirigir com sono, é aquele sono pesado, o olho querendo fechar, eu tive que fazer algumas paradas. Eu fui o primeiro da turma a sair de Cananéia e o último a chegar, e foi desesperador, e eu prometi para mim mesmo nunca mais dirigir com sono, porque em alguns momentos, sabe quando você dá aquela apagada e desperta assim? Foi a primeira e a última experiência de dirigir com sono. É desesperador, aquela sensação que você começa a piscar, e a piscada vai sendo mais devagar, mais lentamente a música no rádio tocando, a estrada na sua frente,
os olhos abertos, mas a consciência, você fica mais lento, a sua percepção não está apurada, você não consegue perceber mais em qual velocidade você está, e aí você fica naquele conflito, não, mais um pouquinho eu consigo chegar, eu vou mais um pouco até a próxima parada, e é aí que mora o perigo, porque a sonolência, o sono, não fala, não nos indica quando é que a gente vai perder o controle. Não nos indica quando é que nós vamos perder o controle. A gente vê muitos acidentes de trânsito em função disto, porque o perigo não está apenas em dormir, o maior perigo é estar quando a gente nem percebe que está dormindo. É assim que acontece muitas vezes quando a gente dirige com sono, a gente nem percebe que está dormindo. Quando viu, o pior já aconteceu. Vamos trazer essa realidade para a nossa vida espiritual. Muitas vezes, amados, nós estamos dormindo espiritualmente ou vivendo uma sonolência espiritual e nem percebemos que estamos passando por isto. Nem percebemos, a gente continua vindo para o culto, a gente continua carregando a Bíblia, a gente continua cantando os louvores dentro da igreja, a gente continua com algumas práticas religiosas, mas não percebemos que estamos sonolentos, que estamos gradativamente nos afastando do Rei, nos afastando de Jesus. E eu quero usar o contexto de Atos 20, a partir do versículo 7, e não quero tecer uma crítica aqui a este jovem chamado Eutico, porque o sono dele não é espiritual, o sono de Eutico é um sono físico, e eu creio, pelo contexto da palavra, que este era um jovem de Deus, estava ali ouvindo o apóstolo Paulo, que foi acometido pelo cansaço físico e a sonolência. Mas eu quero usar este texto de uma forma figurada, para trazer o sentido espiritual, para que a gente avalie, para que você avalie se você está vivendo uma sonolência espiritual ou você está desperto. Amém? Paulo está em Troade. E essa é a segunda vez que Paulo está em Troade. Primeira vez que Paulo vai para esta região da Macedônia, está registrado em Atos capítulo 16. E aqui em Atos capítulo 20 é a segunda vez que Paulo está em Troade. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele faz menção a uma terceira ida até Troade. Então, Paulo, de acordo com os registros bíblicos, esteve em 3 ocasiões neste local, nesta região. E aqui é a segunda vez, e a Bíblia vai nos dizer que era o primeiro dia da semana, provavelmente um domingo. Há uma discussão teológica se sábado ou domingo, mas como esta região é uma região gentílica, e quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas, muito provavelmente quando ele registra o primeiro dia da semana, ele está falando num domingo. E Paulo reúne os crentes ali para um culto. A Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana eles estão reunidos para partir o pão, isto é, para ceiar. É a ceia do Senhor que está acontecendo e tradicionalmente, e diferente do que nós fazemos, hoje nós ceiamos uma vez por mês, mas a igreja quando se reunia em culto, eles ceiavam. Partiam pão, era a ceia do Senhor, e muito provavelmente era início de tarde, quando a igreja se reuniu. 4, 5, no máximo 6 horas da tarde. A igreja está reunida, e a oportunidade é dada para Paulo, o grande apóstolo dos gentios. A Bíblia vai dizer que Paulo continua falando e se estende em seu discurso até
a meia-noite. Imagina uma pregação vamos colocar aqui, 5 horas da tarde. Das 5 horas da tarde até meia-noite, o apóstolo Paulo falando. Eu queria estar nesse culto, irmãos, eu não sei você. Para muitos pode soar cansativo, mas eu gostaria de estar ali ouvindo o apóstolo Paulo. Você quer ouvir o apóstolo Paulo? Leia a palavra de Deus, todas as cartas que ele escreveu. Você vai ver quanta inspiração do Espírito Santo há nas palavras do apóstolo Paulo. O quanto Deus fala através do apóstolo Paulo. A partir do versículo 9, Lucas registra que ali havia um jovem chamado Eutico. Ele estava anônimo, mas passou a ficar conhecido. Eutico estava no 3º andar. Muito provavelmente esse culto estava acontecendo no 3º andar. Eutico estava assentado numa janela. E o apóstolo Paulo está pregando. Passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas. E aí Eutico começou a gradativamente ser acometido por um sono. A palavra de Deus vai dizer que chega um determinado momento que ele adormece profundamente durante o discurso de Paulo. E no versículo 9 a Bíblia vai dizer que Eutico foi vencido pelo sono. E quando ele é vencido, olha o cenário, ele está com sono, ele está lutando contra aquele sono, assentado numa janela. Não tinha lugar melhor para Eutico ficar. Ele está sentado numa janela. Eu imagino que com as pernas penduradas para baixo, enquanto ouvia Paulo. E ele foi vencido pelo sono. E quando ele é vencido pelo sono, ele perde os sentidos e ele cai do 3º andar. Eu fico imaginando a correria. Paulo faz uma pausa no seu discurso. Os irmãos ali correm do 3º andar até o 1º, e quando levantam Eutico, vem a fatídica notícia: morreu, não resistiu, o jovem está morto. Paulo desce até lá, abraça o jovem, e milagrosamente o espírito volta ao corpo, aleluia. Onde tem a palavra de Deus, onde a igreja está reunida, milagres acontecem, meus irmãos, aleluia. Paulo abraça este jovem e dá a notícia: ele está vivo, fiquem calmos. E quando aquele jovem retoma a consciência, o espírito dentro do corpo, talvez com algum machucado, algum hematoma, Paulo carrega este menino com as mãos dadas, imagino eu, e o restitui ao 3º andar. E a Bíblia diz que ele volta à comunhão, aí eles partem o pão, eles ceiam, e Paulo volta a terminar. Ele tinha um esboço, imagino eu, e ele volta a terminar, e ele vai e ele fala. A Bíblia diz no versículo 11 que Paulo continua a falar até o amanhecer. Que culto maravilhoso! Começou às 5 horas da tarde e só acabou ao amanhecer, com palavra de Deus e com milagres. E hoje Deus me direciona a falar sobre os perigos da sonolência espiritual. E eu quero usar esse texto como base. Quando nós falamos sobre sonolência espiritual, em primeiro lugar, eu quero te dizer, com base nesse texto, que a sonolência espiritual começa de forma quase imperceptível. Olha o que o texto diz, no versículo de número 9. Vencido pelo sono, em outras traduções vai dizer, ele foi se deixando dominar por um sono profundo. O sono não vem de uma vez só. Eutico caiu
imediatamente após ter sido vencido pelo sono, mas antes de cair, veio uma sonolência. Daqui a pouco este sono começa a se aprofundar, e depois do sono se aprofundar, vem a queda. E uma das características mais difíceis ou mais perigosas da sonolência espiritual, meus irmãos, é que ela começa pequena. Ninguém acorda dizendo de um dia para o outro: eu vou abandonar o Senhor. Ninguém acorda dizendo: eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar de Deus. Essas coisas normalmente começam de maneira mais sutil. A oração começa a ser negligenciada, porque antes eu orava mais porque tinha mais tempo, agora está faltando tempo. A nossa devoção a Deus e colocar o Senhor em primeiro lugar já não é tão importante como era antes, porque antes eu estava passando por um estreito tão grande, eu estava com tantas necessidades, e as necessidades me obrigaram a buscar a Deus, mas agora a vida está mais tranquila. Agora a vida está mais tranquila, então Deus, de uma forma muitas vezes, meus queridos, inconsciente, passa a ocupar um segundo plano, um segundo momento, até porque as demais coisas já me foram acrescidas, então está tudo bem, eu não estou sofrendo tanto quanto eu sofria. O milagre que eu busquei, o Senhor já deu. Existe um perigo, irmãos, muito grande, quando a gente pede a Deus um milagre. O primeiro perigo é que você pode receber. Estou falando perigo parafraseando aqui. Mas o perigo real é que ao receber e viver o milagre, a gente acaba se afastando de Deus. E não levando tão a sério, a gente acaba sendo acometido de uma sonolência espiritual. Eu pedi tanto um filho a Deus, Senhor. Pastor, eu orava tanto por um filho, agora Deus me deu. E aí Deus te deu o filho, o que você faz? Agora eu preciso cuidar do filho. Não tenho mais tempo de buscar Deus, não tenho mais tempo de orar, não tenho mais tempo de estar em comunhão. E isto vale para tudo em nossa vida, amados. A sonolência começa pequena, vai nos afastando gradativamente. Os nossos comportamentos mudam, e não muda radical não. São pequenas concessões diárias que nos afastam do Senhor. Concernente a isso, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 13, no versículo 11, dizendo: já é hora de vocês despertarem do sono. A Bíblia é taxativa em dizer: chegou o momento de um despertamento para a sua vida. Não se deixe acometer por esta sonolência. E o interessante é que quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele está falando para cristãos. Não está falando para quem não conhece, está falando para quem conhece. Sabe por quê? Porque é possível ser salvo e ainda viver numa sonolência espiritual. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é que, antes da queda, vem uma sonolência que começa pequena e vai aumentando gradativamente. Nós nos acostumamos com o ambiente do culto. E é um perigo quando a gente se acostuma com esse ambiente, irmãos. Porque a gente não entende o porquê estamos aqui. A gente deixa de discernir. O sono faz isso. A gente para de discernir a realidade das coisas. A realidade das coisas. E aí a gente acha que é só mais uma reunião, que é só mais um culto, e a gente esquece que Jesus está no centro desta reunião. E muitas vezes a gente vem aqui sem nenhum propósito, a gente vem meio que no automático. A sonolência faz com que a gente passe a viver no automático. Não sei se já aconteceu com você, mas tem dias que é tão corrido que a gente levanta
Acontece comigo, eu sou pastor, irmãos, e eu sou homem também, igual você, não tem nenhuma diferença. Mesmo tanto do que eu tenho que vigiar, você tem que vigiar também. Então a gente acorda, faz aquela oração rápida. Não sei se já aconteceu com você, de escovar os dentes. E aí você se troca, aí você vê uma coisa, aí daqui a pouco, antes de sair de casa, você pensa, será que eu já escovei os dentes? Não sei se já aconteceu com você. Você acabou de fazer a coisa e pensa, será que eu fiz? Aí você dá uma cheirada. Ah, não, escovei. A gente começa a andar no automático. E Deus não quer isto. Talvez ninguém percebeu que a sua quantidade de tempo de oração tenha diminuído, mas Deus percebeu. Talvez ninguém percebeu que você está disperso no culto, mas o Senhor percebeu. O Senhor percebeu. Irmãos, faça valer a pena o tempo que você passa aqui na igreja. Faça valer a pena de verdade. Seja a pessoa mais fervorosa no espírito. Faça a sua melhor oração. Cante o seu melhor louvor, porque você não está cantando para homens, mas para Deus. Acorde todos os dias com propósito, meu querido e minha querida. Está com problema dentro da família? Acorde com propósito, dizendo, essa semana eu vou acertar as coisas na minha casa. E vai começar por mim, porque a sonolência faz com que a gente procrastine as coisas. O que a gente tem que fazer agora, a sonolência gera preguiça. A gente deixa as coisas passarem. Eu resolvo amanhã, resolvo o mês que vem, resolvo depois. E o risco que nós corremos é o mesmo de Eutico, cair da janela e morrer. Então o que você tem que fazer hoje? A posição que você precisa assumir hoje diante de Deus, dentro da tua casa, no teu trabalho, o posicionamento que você precisa ter. Deixa eu te dizer uma coisa, começa hoje, em nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para um despertar espiritual. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes. A palavra de Deus vai dizer que Deus faz infinitamente mais do que tudo daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Esta é a realidade da palavra de Deus. Ele quer fazer infinitamente mais. Não seja você o impedimento do trabalhar de Deus. Se posicione, se levante hoje, diga hoje, eu vou mudar a minha vida, de hoje em diante acabou, eu viro a página desta sonolência que tem crescido gradativamente e vou me posicionar em Deus. Alguns irmãos eu admiro muito, são irmãos que quando chegaram aqui nesta igreja, chegaram destruídos, mas disseram, pastor, eu vim para esta igreja, para um novo tempo na minha vida, e eu vou me posicionar em Deus. A partir de hoje eu vou me posicionar em Deus, eu não falto no culto, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ver a minha profissão, eu vou reformular ela, a minha vida familiar vai ser mudada, e essas pessoas, nós estamos em agosto, essas pessoas persistem, e você vê notoriamente uma realidade diferente na vida delas. Posicionamento em Deus, é jogar a água na cara, e falar, chega, sai sono em nome de Jesus, eu vou me posicionar. Em segundo lugar, a sonolência espiritual nos coloca em lugares perigosos. Primeiro, a sonolência vem de forma gradual. Em segundo, nos coloca numa posição perigosa. Onde Eutico estava? Assentado numa janela. A posição de Eutico tornou a queda inevitável, irmãos. Ele estava numa posição mais perigosa, então a sonolência, escute isso, nos leva
num lugar de maior risco, porque a gente perde a consciência do que está acontecendo, como Eutico perdeu a consciência e a queda foi grande. Quando estamos espiritualmente sonolentos, perdemos a percepção do perigo. Repita isso, diga assim: quando eu estou espiritualmente sonolento, eu perco a percepção do perigo. Porque uma pessoa desperta, normalmente ela vai dizer: isso que eu vou fazer agrada a Deus? Isso que eu vou falar agrada a Deus? Essa prática está agradando a Deus? A pessoa sonolenta, ela vai dizer: até onde eu consigo ir sem pecar? Olha que diferença é. O desperto, vou repetir, vai dizer: isso agrada a Deus? De longe. Isso agrada a Deus? A resposta o Senhor vai te dar através da palavra, através de um aconselhamento pastoral, através do Espírito Santo falando diretamente com você. Agora, quando a gente está sonolento, a gente vai se aproximando. Até aqui essa distância está boa. E aí você vai se aproximando do perigo, vai se aproximando da janela. E quando você menos perceber, você cai. Você cai, irmãos. É assim. A sonolência nos leva a um lugar de maior perigo. A gente perde essa percepção. Por isso que Jesus vai dizer em diversas ocasiões, Mateus 26, 41, por exemplo, ele vai dizer: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus, ele não disse apenas orem. Jesus, ele diz: vigia e ore. 1 Pedro 5,8, Pedro também vai dizer algo semelhante. Olha o que diz 1 Pedro, coloque aí, 1 Pedro 5,8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, anda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha o que diz: estejam atentos e vigiem. Por que Pedro? Por que Jesus? Porque a palavra de Deus nos adverte a vigiar, porque existe perigo. Existe perigo. E todas as vezes que a gente não se atenta, que a gente está sonolento espiritual, irmãos, a gente pode ter problemas. Meu pai hoje dorme no Senhor, mas eu lembro que ele tinha problemas com álcool. E quando nós fomos para a igreja, Jesus nos salvou. Foi uma coisa tremenda. Alguns irmãos conhecem o testemunho. Eu tinha 11, 12 anos na época, e o Senhor salvou o meu pai primeiro. Meu pai levou a família para a igreja, através de um panfleto, de um evangelismo. Nós fomos para a igreja, aceitou a Jesus, e Jesus libertou meu pai antes de libertar minha mãe. Cigarro, bebida. E ele passou muitos anos na igreja, firme. Meu pai gostava de ler a palavra. Tinha um discernimento da palavra que eu não tenho ainda. Se tornou um homem de Deus, não perdia uma escola bíblica dominical na época. A gente tinha, além do culto, a escola bíblica dominical, o fórum de ensino, não perdia um. Mas chegou um momento na vida do meu pai que ele começou a passar por uma sonolência espiritual. Uma pessoa que teve problema com álcool, começou a flertar com uma cerveja sem álcool. E eu lembro até hoje, um dia que ele chegou com aquela cerveja dentro de casa, e a gente era muito cuidadoso com isso, eles sempre foram muito cuidadosos com isso, mas a gente viu Kronenbier, nem sei se existe mais. E ele chegou com aquela cerveja sem álcool, e a gente falou: pai, mas vai tomar cerveja? Não, é 0 álcool. E aí, a sonolência. Isso daqui é mais saudável que refrigerante. Refrigerante é pior. Entre uma Coca-Cola e essa cerveja sem álcool, a cerveja... E aí ele começou tomando uma cerveja sem álcool.
A primeira semana, a segunda semana, sonolência espiritual, irmãos. Na terceira semana já substituiu a com álcool, a sem álcool para a cerveja com álcool. Ah, não encontrei a sem álcool, está aqui a com álcool. Ah, mas a graduação é pouquinha. Ah, mas é só uma latinha. É só uma latinha no domingo. A latinha virou 3, virou 6, virou 12, daqui a pouco já era a caipirinha. E meu pai saiu da igreja. E voltou a ser dependente do álcool. E o estado foi pior do que o primeiro, porque ele não conseguia mais ficar um dia sem beber. O que é isso, amados? Sonolência espiritual. Quando nós estamos sonolentos espiritual, a gente perde a percepção do perigo. Ele tinha um problema com isso e ele começou a flertar com aquilo que era o calcanhar de Aquiles, que era a maior fraqueza dele naquela ocasião. E quando Pedro diz que o diabo está ao derredor, buscando a quem possa tragar, ele vai mirar na sua maior fraqueza. Não é naquilo que você é forte, é naquilo que você pode fraquejar, para te tirar. Então, tomem cuidado, não fiquem na janela. A sonolência espiritual nos leva a esta janela. E quando nós estamos na janela, no terceiro andar, pendurado, a gente perde a noção do perigo, a gente não consegue enxergar o perigo. Agora, antes você tinha um temor de Deus, agora aquilo que era pecado não está mais incomodando. Aquilo que você já rejeitou lá atrás para servir a Jesus, agora volta a fazer parte da rotina. E a mente começa a ficar cauterizada, mas deixa eu te trazer uma boa notícia nesta manhã. O Senhor te trouxe aqui para te despertar. Igreja do Senhor, é hora de despertamento. Não flerte com coisas que vão te destruir, meu querido. Não flerte com coisas que vão destruir a sua família. Não flerte com essas coisas em nome de Jesus. É necessário falar algo aqui, meus queridos. Eu vou insistir um pouquinho mais nesse tópico. Nós estamos vivendo o período dos jogos de azar. As famosas bets. É o tigrinho. É isso ou aquilo. Cuidado, porque isso vai te destruir. Deus não está nesse negócio. Confie em Deus, não confia numa fezinha, numa aposta, não. Vire as costas para isso, desperta, em nome de Jesus. Se você tem entrado por este caminho, hoje o Senhor te diz, eu te trouxe aqui para te despertar, acorda desse sono. Em nome de Jesus, não flerte com isto. Não flerte com coisas que vão te destruir, meu querido, que vão destruir a sua família, que vão destruir a sua dignidade, que vão destruir a tua casa, que podem destruir os teus filhos. Cuidado. Um lugar perigoso, internet. E lá em casa a gente dormiu muito. Já despertamos. Mas é um perigo você entregar um celular para uma criança desbloqueada, para ela ficar assistindo aqueles shorts, e um monte de conteúdo que vai prejudicar a saúde mental do teu filho. Vamos vigiar. É tempo de despertar. É tempo de despertar, porque a igreja pode tornar um lugar perigoso quando nós não discernimos porque estamos aqui. Como, pastor, a igreja pode se tornar um lugar perigoso? Quando os meus olhos deixam de olhar para Cristo e começam a olhar para você, para o outro. Pior coisa que você pode fazer, meu querido e minha querida, é entrar aqui e ficar observando o comportamento das pessoas.
Mas pastor, a gente não tem que ter comunhão? Temos que ter comunhão. Mas quando eu olho muito para o outro, a primeira coisa que eu esqueço é de mim mesmo. Eu começo a olhar tanto defeito da minha esposa, que eu deixo de olhar os meus defeitos. Isso acontece dentro de casa também. O problema é sempre ela, nunca é você. O problema é sempre ele, nunca você. Então, o risco de ficar olhando o defeito do outro faz com que eu não consiga enxergar os meus próprios defeitos. E quando eu não enxergo os meus próprios defeitos, eu não consigo melhorar. E o segundo, que é pior, eu deixo de olhar para Cristo. Aí eu olho para você, eu não olho nem para mim, nem para Jesus. Aí eu esqueço das promessas que Ele fez, da obra que Ele tem na minha vida, da presença dEle aqui. Agora, quando a gente olha para Jesus, irmãos, o amor dEle nos constrange de tal maneira, porque Ele revela tudo que está oculto, escondido. A gente começa a se incomodar e com comportamentos, com pensamentos, e a gente vai se incomodando, e é o Espírito Santo fazendo uma limpeza. E quando o Espírito Santo começa a fazer uma limpeza, é muito mais fácil eu te abraçar e dizer: seja bem-vindo, aleluia. Na entrada da igreja tem ali uma frase: aqui é o lugar perfeito para as pessoas imperfeitas, porque nós carecemos da graça de Deus. Não tem ninguém mais santo do que o outro, não tem ninguém melhor do que o outro, aqui dentro não tem ninguém maior do que o outro, todos nós estamos submetidos ao Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Terceiro lugar, 10 minutinhos para a gente terminar. A sonolência espiritual pode nos fazer perder a bênção que está acontecendo diante de nós. Diga assim: quando eu estou sonolento, eu perco a bênção que já está acontecendo no meio de nós. Aleluia. Eutico está perdendo um dos maiores discursos. A gente não sabe o que Paulo pregou ali, das 5 horas da tarde até o amanhecer. Mas como eu já disse, Paulo era usado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma como nenhum outro homem foi, com exceção de Jesus, é claro. Ele foi o maior dos apóstolos, e o sono fez com que Eutico fosse gradativamente saindo do ambiente. Ele foi perdendo a percepção daquele ambiente, e isso traz uma verdade para nós: podemos estar presente fisicamente e ausente espiritualmente. Que desperdício de tempo, irmãos. Estar presente fisicamente e ausente espiritualmente. É você estar aqui cheio de preocupação. A primeira coisa que eu faço quando eu entro na igreja é: Senhor, torna cativa a minha mente para eu ouvir a Tua voz. Toda preocupação, enquanto eu estiver aqui dentro, vai ficar do lado de fora. Todas as coisas que eu tenho que resolver durante a semana, não vai ser aqui que eu vou resolver, Senhor, eu vou resolver depois. Toda distração cai por terra. Por isso que eu recomendo os irmãos a trazerem para a igreja uma Bíblia impressa. Porque você usa o celular para ler a palavra, entra uma notificação. Aí se você for igual eu, o que acontece? Ai, deixa eu ver o que é essa mensagem aqui. Aí daqui a pouco você está interagindo com alguém, né? Aí você automaticamente, porque quem está sonolento já está girando no automático. Automaticamente você vê o ícone do Instagram, o que você faz? Pá, clica. Aí você vai ver o feed. Ah, mas pastor, foi 3 minutos. Você perdeu 3 minutos da bênção que está acontecendo diante dos teus olhos. Aleluia. Então a sonolência tira a bênção. Por isso que Jesus vai dizer em muitas ocasiões, nos evangelhos, inclusive em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. É possível ter ouvidos e não ouvir, irmãos? Sim ou não? Isso acontece lá em casa direto. Às vezes eu estou concentrado no trabalho ou lendo a palavra. Aí a esposa chega. Normalmente chega com um cafezinho, mas não é só o café. É sempre alguma informação nova.
Sempre uma notícia, sempre uma pergunta. Ah, amor, o cafezinho. Então, amanhã nós temos a consulta médica, não vai esquecer, tal. E eu estou lendo e eu só falo, obrigado, amor, pelo café. Mas você ouviu o que eu falei? Aí eu tenho que fazer, meu amor, me desculpa, não ouvi, fala de novo. Normalmente acontece isso com os homens. Sim ou não? As mulheres são mais atentas, as mulheres conseguem ouvir 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, qual que é o segredo? Qual o segredo de vocês, mulheres? 10 coisas ao mesmo tempo. Meu Deus, está trabalhando, já pensando na receita da janta, o que vai fazer amanhã, os filhos, a lição de casa. Meu Deus do céu, ainda bem que Jesus colocou mulheres nos caminhos dos homens, porque que seria de nós? A gente faz uma coisa de cada vez. Para o homem, o dia precisa ter 36 horas. Para a mulher, 12 horas é suficiente para fazer o trabalho da semana inteira. Meu Deus do céu. Agora, voltando aqui para o texto, muitas vezes a gente tem olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não estamos ouvindo. É possível, e Deus já está falando aqui, mas é possível que tenha alguém que não ouviu nada ainda. Deus já está dando umas puxadinhas na orelha, mas tem gente que fala, não é comigo não isso daí. Pior coisa é quando chega alguém aqui na igreja e fala, meu Deus do céu, porque eu vim sozinho, minha esposa tinha que ouvir isso, justo hoje ela não veio. Ei, meu querido, Deus está falando com você, viu? Se Ele quisesse falar com a sua esposa, Ele trazia ela também. Ai, nossa, eu tenho aquela minha prima, meu Deus, ela tinha que ouvir isso daqui. Eu vou mandar o link. Mas Deus está falando com você. Amém, meu querido? Então a sonolência faz com que a gente não perceba as bênçãos que já estão caindo. Muitas vezes a gente ora, me abençoa, e o Senhor resolve abençoar. Aí você não percebe. É igual aquela fábula que diz que o navio naufragou e o homem saiu nadando e começou a pedir, Senhor, traga um socorro. Aí passa o rapaz de jet ski, está tudo bem aí? Não, está tudo bem, estou esperando um socorro aqui. Ele estava esperando um barco, passou o cara de jet ski, ele dispensou. Aí passou aquele cara que faz stand-up com a prancha, surfista. E aí, está precisando de alguma ajuda? Não, estou aguardando o barco. E aí ele morreu afogado, porque o barco não passou. Deus mandou o jet ski, mandou a prancha. E ele não entrou, por quê? Está sonolento. Não está vendo que Deus já está abençoando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Já tem bênçãos que você tem recebido e não tem percebido muitas vezes. Ei, tem chuva de bênção caindo sobre a sua vida. Mas você está tão distraído, olhando para os problemas, que não consegue perceber o livramento de Deus. Desperta hoje, aleluia, e já pode agradecer. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, eu recebo. Glória a Deus. 4º lugar. A sonolência espiritual pode nos levar à morte. Eutico começou com um sono leve, um sono médio, uma piscada mais profunda, um sono pesado, foi vencido pelo sono, caiu e morreu. Versículo 9, ele foi tido como morto, levantaram, mas estava morto. A Bíblia está dizendo que acontece isso. Há quedas que começam pequenas, mas podem terminar como morte. Eu vou usar o texto de Tiago capítulo 1 para exemplificar isso. Toda morte, a Bíblia nesse texto vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas não começa com morte, começa gradativamente. Existem passos que acontecem até a morte espiritual. E eu louvo a Deus pela sua vida que você não chegou nesse estágio. E nem vai chegar em nome de Jesus. Mas Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo sido concebido, dá luz
ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,14. Coloca no telão. Tiago 1,14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Primeiro, a palavra diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então, a morte espiritual começa com um desejo. Ah, Deus me permitiu ver, Deus me permitiu tocar, Deus me permitiu desejar. Será que é Deus mesmo? Então começa com desejo ali, ó. Começa com desejo. Aí depois do desejo, ó, sendo por este arrastado, ele é seduzido. Então o desejo começa a se tornar uma sedução. Vou usar o exemplo de uma bala. O camarada é diabético, não pode nem passar do lado de açúcar. Mas aí ele deseja, ele vê uma bala, sabe aquela bala caramelizada de coco? Coco com caramelo por fora. Aí ele olha, ele deseja. Daqui a pouco ele começa a ser o quê? Seduzido. A sedução é mais do que um desejo. Ele começa a se envolver mentalmente com aquela bala. Eu preciso disso. É mais do que um desejo. Agora ele dorme pensando, acorda pensando nisso. Isso é em relação aos nossos pecados, irmãos. Não é sobre bala de coco, amém? Seduzido. Aí o versículo 15 vai dizer: então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. Depois vem o quê? A concepção. Ele começa desejando, ele passa a ser seduzido, e aí ele concebe, ele vai lá e compra a bala. Você percebe que é gradual? Ele compra a bala. Oh, agora eu tenho posse disso. Já desceu para o coração. O que é o comprar a bala? Já desceu para o coração. Estava externo, agora está interno. Era uma mulher bonita, que agora passou a ser desejada, e aquele envolvimento começou a seduzir, e agora ele chega junto. Oi, tudo bem? Tal, papo. E aí, a Bíblia diz que essa concepção dá luz ao pecado, e o pecado, depois de consumado, gera a morte. Vamos voltar para o diabético? Comprou a bala e agora ele descasca a bala e come. Entende, irmãos? Então tem coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque a sonolência espiritual pode nos levar à morte espiritual. E para terminar, eu tenho uma boa notícia para você. 5. Deus restaura quem está caído. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus restaura. A palavra de Deus diz que Paulo abraça Eutico. E o Espírito volta. E ele diz, está vivo. Então ele subiu. Amém. Glória a Deus. Está recebendo. Está pensando o quê? A Bíblia diz que Eutico não só voltou à vida, como ele foi restituído à comunhão. Então ele volta novamente, e aí se parte o pão e come, e ele continua no culto. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, isto é lindo. Sabe por quê? Porque Eutico foi dado como morto. Presta atenção nisso. Você que me ouve hoje. Eutico foi dado como morto, mas ele voltou para a comunhão. Eutico foi dado como morto, mas ele voltou para a mesa.
Eutico foi dado como morto, mas ele voltou para os seus irmãos. Eutico foi dado como morto, mas ele voltou para aquela reunião, totalmente restaurado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não restaura pessoas apenas para que elas sobrevivam. Deus restaura pessoas para que elas voltem a viver plenamente o propósito e a comunhão com Deus, com Ele. Talvez eu fale hoje para alguém aqui que até tenha caído. Caiu da janela. Pastor, eu fui vencido pela sonolência, eu caí da janela. A boa notícia para você, meu querido, é que Deus te trouxe aqui para te restaurar plenamente. Pastor, eu ando sonolento mesmo, pastor. Deus falou comigo aqui de uma maneira tremenda. Então receba hoje um avivamento de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Joel capítulo 2 versículo 25, a palavra de Deus vai dizer que Ele é aquele que restitui os anos que foram perdidos pelo gafanhoto. Talvez você esteja aqui dizendo, eu perdi anos da minha vida, pastor. Eu fui roubado, eu fui saqueado pelo inimigo, mas Deus é um Deus que restitui. E talvez é isso que você precisa hoje. É isso, restauração. Restauração do teu sono, restauração da tua ausência, restauração da sua comunhão, restauração do seu propósito, restauração da sua visão, restauração dos teus ouvidos, restauração para uma vida plena, cheia da presença de Deus. A partir de hoje, ao entrar aqui, nós não seremos mais o mesmo. Quantos creem nisso? Aleluia, feche os seus olhos.